Muito bom. Bem, amados, nós vamos começar, dar continuidade a esse período. Esses dias já falaram muito, ao meu coração, e durante o período que a gente estava estudando, até hoje pela manhã, eu comentei com o irmão Wellington, eu acho meio assim, quando a gente está mais para frente no estudo, tipo, você é o terceiro, quarto, quinto, Então já aconteceram outros estudos na frente, aí você vai revisando, todo dia você revisa, aí você muda, Você vai adicionando, vai mudando alguma coisa, e Deus vai falando, e as coisas vão acontecendo, O irmão Maico, agradeço também aí a prestatividade dele de inserir uma música nova, é nova inclusive para eles, Para nós ela é inédita, Para quem está cantando aí, é uma música bem antiga, mas que fala muito aos nossos corações, e ele inseriu, então a gente vai mudando conforme as coisas vão acontecendo, o Espírito vai falando. Então eu tenho algumas anotações extras que Deus falou nesse período, e eu acredito assim que vocês também podem usufruir do caderninho de vocês, e fazer as observações, as anotações, e daqui a pouquinho nós teremos mais um período ali onde estaremos compartilhando, o que nós vimos aqui, tá? Melhor assim? Na realidade o volume tá bom, eu que deixei o microfone mais baixo. Aí atrás, Maico, tá ouvindo bem? Fala, lá, até o irmão Cristiano que tá lá do outro lado tá ouvindo agora. Então tá bom. Se todo mundo está ouvindo, então tá muito bom para todos nós. O nosso texto base dessa manhã está em Mateus capítulo 16. Eu quero que vocês abram esse aqui. Agora todo mundo, tá? Não é só o Jaime. Mateus capítulo 16. Verso 18. Diz assim, Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amados, o nosso tema dessa manhã é a igreja segundo o coração de Deus. Nós estamos vendo aqui cada estudo, um tópico falando sobre sermos reascendidos em alguma área. E essa manhã nós vamos falar sobre reascendido na igreja. E o subtítulo é esse: a igreja segundo o coração de Deus. Igreja segundo o coração de Deus. Eu vou começar com uma pequena ilustração. E há muito tempo atrás nós tínhamos um costume, de periodicamente, ou após o culto, ou antes do culto, a gente se reunia com os irmãos, e conversava, e às vezes tirava alguma dúvida. Isso que nós fizemos ontem na Roda Viva, que é importante, depois da mensagem, a gente comentar o que da mensagem te marcou naquele momento. Então são coisas importantes de se fazer. Então é bom que nós façamos isso sempre. E aqui, reunido com os nossos irmãos, é bom que façamos isso também. Então nós tínhamos esse costume lá atrás. E aí num período desse eu lembro que uma irmãzinha, vamos colocar assim, no seu entendimento, ela comentou com a gente na roda, todo mundo falou assim: olha, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu não quero ser como Davi. Como assim, minha irmã? Porque a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. E eu quero ser o primeiro no coração de Deus. Aí nós vamos explicar para ela o que era esse ser segundo o coração de Deus. É estar debaixo da vontade de Deus.
né? É fazer a vontade de Deus. É mesmo no erro você reconhecendo o seu erro, se humilhando diante de Deus e confessando o seu pecado, abandonando. E naquela conversa ali nós tivemos bastante tempo, né? E esclarecemos isso e foi engrandecedor para todos, né? E eu vejo também essas colocações, elas são importantes a gente prestar atenção quando nós também estamos conversando com as crianças, né? Elas são muito literais. Você fala uma coisa e ela entende literalmente o que você falou, e aí às vezes fica confuso na cabeça dela. É necessário que você explique, por isso que é importante esse momento, o pós-culto, a gente chegar e compartilhar, tirar dúvida. O GP, né, tem apoiado muito nós durante a semana. Então você estudou a palavra no domingo, o pastor pregou a palavra, e durante a semana a gente aproveita para poder fazer, né, aplicação daquilo que foi aprendido, ok? Então, amados, nós vamos falar justamente isso nessa manhã. O sonho de Deus para você, o sonho de Deus para mim, o sonho de Deus para a nossa igreja, o sonho de Deus para a sua igreja. Esse versículo diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, se nós pararmos para analisar esse versículo, agora eu vou trazer vocês a reflexão de nós não vamos dizer, nós não estaremos dizendo aqui sobre igreja prédio. Eu brinquei com a Angélica ali, né? A hora que o irmão Maico falou para você abraçar o seu irmão, cantar com ele, né? Falei assim, mesmo você sendo de outra igreja, né? Você. Nós somos a igreja de Cristo, amados. Então nós não vamos falar aqui do prédio, nós não vamos falar aqui da placa da igreja. Nós vamos falar aqui nós, como igreja. Então a igreja não é um prédio, a igreja não é um evento que aconteceu, isso, aquilo, outro. A igreja não é uma programação, ou apenas uma, como as pessoas veem por aí, uma instituição religiosa. A igreja não é isso. A igreja é a família de Deus aqui na terra. É o corpo vivo de Jesus, é o povo que carrega o seu nome, que carrega a sua presença e que carrega a sua palavra. Isso é a igreja. Esta é a igreja. Então, em cada geração, cada período, eu estava comentando ontem também aqui com a irmã ali sobre como será que era, né? Aos tempos atrás, os nossos irmãos lá do passado que recebiam a profecia direto de Deus, e hoje nós, né, um momentinho que nós ficamos ontem à tarde aqui sem a internet, nós já ficamos preocupados já. Imagina como eram esses irmãos e tinham a palavra e comunicavam a palavra, entregavam a palavra. Como entender? Hoje se tem uma dúvida, você pergunta, né? O André outro dia falou para a gente, pai, o Google sabe de tudo. Se tiver alguma dúvida, você pergunta para o Google. Então a gente tem as ferramentas para nos ajudar hoje. E como eram esses irmãos? Que não tinha, né? Então eles viviam a palavra. E em cada geração, amados, Deus levanta igrejas. Deus levanta pessoas. Pessoas que refletem o seu coração. Então, pessoas que são segundo o coração de Deus. Em todas as gerações nós teremos isso. A nossa geração precisa se fortalecer a cada dia e se reacender a cada dia. Muitas vezes eu já passei assim, esses dias aqui foram de bastante reflexão para mim também. Né? Eu comentei ontem com os irmãos ali, se eu fosse colocar mais ou menos na ponta da caneta aqui, quantos irmãos aqui, levanta a mão, quantos irmãos aqui já viram eu tocar violão? Só quem tem mais de 40, 50 anos aí. A Angélica também, mas a Angélica quando viu, ela era pequenininha. Está com 44 agora? Irmãos, tem mais, eu estava calculando mais ou menos aqui, tem mais de 20 anos que eu não toco violão. Tocar na igreja.
Porque a gente tocava na igreja porque não tinha quem tocava. Esse, né? Eu falei para os irmãos, eu aprendi 3 notinhas, né? Você pega uma nota principal e pega 2 para acompanhar, e você vai. Os hinos é tudo o mesmo tom, então aí ficava bom, né? Mais fácil tocar os hinos é em Mi maior. Você vai pega todo mundo ali, você toca qualquer hino, tá? Aí você canta ali e nós começamos assim. Aí depois nós mudamos de igreja, fomos para outra igreja. Houve a necessidade na igreja X, aí toca de novo. Mas foi um período pequeno, porque logo Deus enviou pessoas que poderiam fazer isso, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que eu parei no tempo com isso daí. Hoje, por exemplo, essas músicas que os irmãos tocam aí, para mim é dificílimo, né? Os hinos são mais fáceis, então eu conheço bastante hino do cantor cristão. Agora tem umas aí que só com a projeção da letra aqui para eu cantar. Deus, ele vai levantar a cada geração igrejas, vai levantar o seu povo para refletir o seu coração, para mostrar ao mundo o seu coração. E ele deseja que a nossa igreja, nós como igreja, sejamos exatamente assim. Venhamos a refletir o seu coração. Quando você encontrar alguém em qualquer lugar, essa pessoa vai falar assim: olha, eu estou vendo Jesus aí em você. Quando eu te vejo, eu sinto algo diferente. O pastor deu um testemunho aqui ontem à noite, né? Falando sobre quando ele chegou na casa da pessoa, a pessoa já... Por quê? Porque a presença de Deus era, vamos colocar assim, redundante aí, né? A presença de Deus era tão presente na vida dele que o demônio ali se manifestou. E as pessoas já sabiam, falaram: o pastor está aí, porque chegou. Quando ele vê o pastor, é a presença de Deus, é refletindo o coração de Deus. Nós como crentes, nós como filhos de Deus, nós devemos resplandecer a luz de Cristo em todo momento. Nós devemos estar com a nossa chama acesa o tempo todo. Eu quero destacar nessa manhã com vocês alguns tópicos, algumas características de uma igreja reacendida. Lembrando mais uma vez, nós estamos falando aqui de igreja salvos em Jesus Cristo. Nós não estamos falando de igreja, prédio, nós não estamos falando de igreja, grupos que se reúnem. Estou falando de mim. Estou falando para cada um de nós. O Senhor quer que nós nos reacendamos. Esse cântico que o irmão Maicon cantou aqui e preparou para a gente, né, ele começa falando da formosura de Deus. E a segunda parte ele diz: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Imagina você, quando você compra uma coisa nova, né? Vamos assim, algo bem fácil de visualizar aqui na frente. Não tem aqui, mas vocês vão visualizar na mente de vocês aí. Uma panela de alumínio. Imagina aí uma panela de alumínio. Aí você passou a usá-la. Usou. E aí você lava. E você usa. E você lava. Passa um tempo, ela não tem o mesmo brilho. É necessário que você dedique um tempo extra, né? E, como diziam, né, antigamente, areie as panelas, né? Arear. E o arear, irmão, naquele tempo era literalmente passar areia para tirar aquela crosta, né? E a panela voltava a brilhar. E aí nós cantamos, né? Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor.
Aquele primeiro amor que sentimos na conversão, aquela vontade, aquele fogo de falar de Jesus, de mostrar Jesus às pessoas, de fazê-lo conhecido. É o que nós cantamos. A primeira característica de uma igreja reacendida. João capítulo 17. Pode abrir, eu vou ler aqui, mas vocês podem abrir aí ou anota na cadernetinha de vocês, para vocês. Tem bastante referência, tá? E eu quero aproveitar o tempo depois também de nós comentarmos lá. Então não vou esperar muito tempo que vocês abram, tá? João capítulo 17, versículo 21. Leia aí para mim, Jaime, bem alto. João 17, 21. Amém? Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Nós cantamos também um cântico que é um salmo, Salmos capítulo 133, e ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o finalzinho do versículo 3, ele diz, né? Como orvalho de Hermon que desce sobre a barba de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele começa falando quão bom é que os irmãos vivam em. Então, quando há união entre os irmãos, o que acontece? Deus ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Unidade, irmãos. Unidade. E importante frisar também que a unidade não é todos pensando a mesma coisa. Todos concordando literalmente com a mesma coisa. Mas unidade é todos olhando para o mesmo Senhor. Todos cumprindo o mesmo mandamento. Então pode ser que às vezes eu brinco bastante com o Jaime, porque a gente já conhece, né, há muito tempo, e então às vezes a gente, né, faz uma brincadeira ou outra, e às vezes a gente se diverge também em coisas, né, em pensamentos, mas nós falando aqui, nós desenvolvendo o assunto sobre uma igreja unida, pode ser que nós tenhamos pensamento diferente. Eu comentei há um tempo atrás aí que às vezes a gente, olha, tem um assunto X que ele é polêmico, né? O assunto é polêmico quando eu coloco a minha opinião nele e você coloca a sua opinião. Aí ele pode virar polêmica, porque a minha opinião pode ser diferente da sua. Mas quando você coloca a palavra de Deus como princípio, não tem polêmica, porque ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, então não tem polêmica. Então, o que eu estou dizendo aqui, a unidade não é eu pensar igual a você, mas é que o nosso pensamento esteja ligado em Jesus Cristo. Que nós possamos estar refletindo isso a cada dia. Então, isto é unidade. A unidade é o ambiente onde o Espírito pode agir. Isto é unidade. Irmãos, nós nos reunimos todos os dias, todas as manhãs, todos os domingos, não sei. Esse retiro aqui é um momento muito bom para se praticar isso, né? Onde nós estamos nos reunindo em alguns períodos, né? Pelo menos de manhã e à noite para estudar, para meditar na palavra. E é o momento em que o Espírito Santo está agindo. Então nós devemos fazer isso. Manter o ambiente unido é proporcionar que o Espírito possa agir. Quando nós fazemos isso, irmãos, a nossa forma de adorar, ela muda. Vou falar algo de mim aqui para vocês, tá?
Alguns irmãos que já me conhecem há mais tempo sabem disso, inclusive. Nós somos criados numa igreja tradicional ao extremo. Então, às vezes, eu já vim ao culto procurando alguma coisa para... Opa, pera lá, essa calça sua aí está muito na sua canela, ela tem que descer um pouquinho mais. Esse penteado seu aí está meio estranho. Né? Essa forma sua de adorar, você está muito espalhafatoso. Irmãos, eu fui criado assim e isso me atrapalhou muito no crescimento espiritual. Quando nós vivemos, quando a igreja, quando cada um de nós, quando eu assumo que eu quero realmente viver e reacender essa chama todos os dias, viver em unidade, a unidade em Cristo, eu vou ter liberdade para adorar, você terá liberdade para adorar, e em momento algum, dentro da oração, ninguém será constrangido. Porque isso é adoração. Agora, quando eu não deixo o Espírito Santo agir e eu começo, eu fiz uma brincadeira, pedi para o Jaime ler no início aí, quando eu deixo que a carne haja, né, aí sim, aí não anda. Terminou o culto, você viu a roupa do irmão? Você viu como é que estava? Né? O que o pastor falou? Nem sabe, nem lembra nada. É importante que nós vivamos em união. Divisões, fofocas, comparações, ressentimentos são venenos que nos enfraquecem espiritualmente. Enfraquece a igreja espiritualmente. Irmãos, primeira coisa, quando você deixa que isso comece de uma forma, às vezes ela entra de forma indireta, inconsciente, né? Às vezes você fez um comentário, na sua cabeça é um comentário, mas você está levantando falso, você está fofocando, né? Você está falando coisa que não deveria falar, e quando você deixa isso acontecer, você está deixando com que esse veneno te enfraqueça. Quem vai começar a enfraquecer é você. Aí você começa a ver problemas na igreja. Né? Ah, essa igreja aqui é assim, aqui é essa igreja, não sei o que, eu falei na mensagem que eu preguei, a última mensagem que eu preguei na igreja, que às vezes fala assim, eu vou para tal igreja, porque lá sim eu me sinto bem, porque aqui me cobram isso, me cobram aquilo. Né? Eu estou preocupado onde eu me sinto bem, eu não estou preocupado onde realmente o Senhor vai falar, vai me cobrar, vai me corrigir. Nós precisamos deixar com que o Espírito se desenvolva, haja na nossa vida a cada dia. Então a verdadeira unidade na igreja ou no cristão, ela está ligada à humildade. Colocar os outros acima de nós. Ela está ligada à paciência. Aí, mais uma vez, dá para usar literalmente, né, o versículo que diz, suportando-vos uns aos outros, em amor. Aqui usa literal, né? Eu te suporto, irmão. Eu tenho que suportar. Mas se a gente refletir nesse versículo, ele fala assim, meu irmão aqui está junto comigo, e ele está passando aqui algum problema nesse momento, e nós vamos junto, e eu suporto ele, ele me suporta, eu seguro, e nós vamos segurando aqui, e vamos adiante. A verdadeira unidade, ela envolve perdão. Perdão. Eu também compartilhei na última mensagem, que às vezes a gente não sabe o que está nos incomodando, né? E aí a gente passa tempo com a mágoa de alguém. E essa mágoa escraviza nós mesmos. Precisamos perdoar, precisamos liberar perdão. A verdadeira unidade, ela envolve, ela engloba a comunhão sincera. Comunhão sincera. É mais do que convivência. Mas é um coração aberto. Aquele coração que realmente, o seu relacionamento, a sua convivência,
ela é tão sincera que quando você tiver no item anterior, você tiver chateado, você tiver alguma coisa que está te incomodando em relação ao seu irmão, ao invés de você chegar lá e falar assim, olha, Guilherme, não fica perto do Jaime não, porque ele, né, é assim, assim, assim. Não vai fazer isso. Você não vai levantar falso. Né? Mas você é tão sincero ao ponto de que se você tem alguma coisa a acertar com o Jaime, você não vai nem conversar com o Guilherme. Você vai lá, irmão, Jaime, eu estou chateado com aquela coisa que aconteceu, eu quero resolver com você. Né? Você perdoa? Não, é eu e você. O Guilherme, eu ia falar para ele. Né? O problema é entre nós dois. Então, eu não vou compartilhar com outro, irmãos, mas eu vou resolver onde está o problema. Isso é uma igreja unida. É viver em união. É o versículo que nós acabamos de dizer. Quão bom e quão suave, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam a união. E se isso acontece ali, o Senhor ordena a bênção. Onde há unidade, Deus envia graça, Deus envia alegria, Deus envia avivamento, Deus envia multiplicação. Deus envia almas, Deus envia pessoas a serem salvas. Como Deus vai enviar almas para, nós vamos comentar daqui a pouco de pregar, de falar a palavra, como Deus vai nos enviar se eu, particularmente, não perdoo o meu irmão. Vivo com mágoa, com rancor, com dor, né? Então, onde há unidade, Deus age. Uma igreja reacendida também, pode anotar aí, uma igreja reacendida é uma igreja que vive o amor fraternal. Nós cantamos aqui. João, capítulo 13, versículo 35, diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se amardes uns aos outros. Algumas traduções dizem, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quando a igreja se ama, quando nós nos amamos, quando nós demonstramos este amor, a pessoa que está lá fora, ela vê. E o povo que está lá fora reconhece, olha, aqueles ali são servos de Deus, são discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles se amam. Não tem aquela briguinha, né? Então, o amor, amados, é a marca do reino de Deus. A prova de que Cristo vive, Cristo reina dentro de nós. Então, o mundo, ele não é tocado por boas músicas, por bons cultos. Ai, aquele louvor foi lindo. O louvor tocou a minha vida. Toca. Sim, mas as pessoas lá fora são mais tocadas por relacionamento transformados pelo amor de Deus. Fala, olha, eu conheci aquela pessoa. E era assim. Hoje eu vejo ela, olha como é totalmente... A vida foi transformada. Então, ela vivia um relacionamento assim com fulano e ciclano. Hoje eles se dão bem. O amor fraternal. Amor fraternal é abraçar quem sofre, caminhar, usei o exemplo, né? Suportando-vos uns aos outros, caminhar com os fracos, valorizar a diferença. Então, amados, eu aprendo muito com as crianças, porque assim, eu tenho 3 filhos e cada uma numa fase diferente. Então, às vezes, uma criança sabe uma coisa que a outra não sabe. Tem uma diferença. Então, nós usamos um recurso, né? Para fazer um alinhamento. Então, isso também pode ser feito na igreja, fazer um alinhamento. E nós temos feito, a IBAB tem feito alinhamento, não tem? Tem CCM todo domingo de manhã. Tá? E olha só o benefício do CCM. No mundo lá fora, eles fazem a gente um alinhamento o pastor citou ontem, né? Um alinhamento sobre a média, né? Você está na média. Hoje na escola, por exemplo, a média... Teve uns irmãos aí mais antigos que assustaram quando eu falei que a média era 6. Né? A média é 6, não é? É. Então, era 7 antes. Baixaram ainda mais a média. 7,5. É. Então, baixou. Hoje a média é 6. Então, muitas vezes,
O nivelamento está aqui, está na média. A IBAB está nivelando a gente acima da média. Então, a gente valoriza as diferenças. Opa, irmão, o que está faltando? Ah, eu tenho essa dificuldade aqui. Faz um RNA, acompanha, ora junto e vamos crescer juntos. E a IBAB está disponível, inclusive com material, com muita coisa boa. O pastor Ed nos orienta, nos direciona, então não tem desculpas, tá? Para se nivelar para baixo, não. Então nós temos que sair daqui reacendido, com a nossa mente transformada, e falar assim, ó, eu quero mais, eu vou viver mais de Deus, e eu realmente quero todos os dias reacender, né? Deixar que o Espírito haja na minha vida. Então o amor fraternal é isso, é valorizar, é restaurar os feridos, é ajudar os que caem, não é pisar não, é ajudar. É levantar, e irmãos, é celebrar com os que se levantam. É celebrar. Irmão, que glória, que coisa boa, que maravilha. Eu apanhei muito com essa mensagem aqui, pastor. É verdade, de chicotada mesmo. Porque o que eu falei para os irmãos aqui, a minha mente tinha uma porção de coisa. Eu já falei com o pastor Ed há alguns anos, né? Faz hora que a gente tem compartilhado algumas coisas com ele, pastor. Ah, não. Crente velho. Já usei esse termo várias vezes com ele. Tinha que estar trabalhando, está dando trabalho. Mas, irmãos, é o que eu acabei de colocar que a gente aprende com as crianças. Tem momento que você tem que pegar e dar um puxãozinho de orelha. Ó, vem cá, explica, ensina, mostra. Ó, é aqui, ó. Vamos aqui? Ok, beleza. Normalmente lá em casa, assim, não tem chororô quando a gente aplica penalidade. Porque eles conhecem as regras. Ok? Descumpriu a regra, nem discute. Todo mundo entra. Acabou. São 3. Então eles se cuidam, inclusive. Um cuida do outro. É assim que nós devemos viver. Cuidando do outro. Irmão, o que está acontecendo com você? Você está passando isso aqui, eu estou vendo que o irmão deu uma esfriada, o que está acontecendo? Posso ajudar? Posso orar junto? Posso fazer RNA com você? Posso fazer a leitura da palavra? Qual é o momento que eu posso te visitar? Essas coisas vão acabando, não pode acabar. Tem que fazer parte da nossa vida. Então a igreja, amados, ela cresce não só por boas mensagens, é importante, tá? Mas sim com bons relacionamentos, juntos, irmãos orando juntos, servindo juntos. Terceira, nós temos desfrutado disso, glória a Deus, graças a Deus por isso. A igreja reacendida é uma igreja que serve com alegria, né? O Salmo também diz celebrai ao Senhor, né? É servir com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, e essa igreja ela tem servido. Essa igreja, ela serve com alegria. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir, não veio para ser servido, mas, não, eu não vou fazer tal coisa. Não, tem gente na igreja que faça isso. Comentei ontem também. Tem gente que toca, irmã. Para que eu vou lá? Né? Tem um monte de gente que toca e conhece muitos acordes, né? Então deixa eles lá. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Servir. Anota aí o versículo aí, tá? 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Amados, servir. Eu falei na mensagem, menos eu e mais Jesus. As pessoas, elas têm uma necessidade de aparecer. Estou aqui, aparecer.
né? Desde criança. Criança, estou aqui. E a gente desenvolve isso. Não. Servir. Irmão Luiz, qual que é o seu cargo lá na sua igreja? Né? Qual que é o seu cargo lá, diácono? As pessoas chegam, eu sou evangelista, eu sou pastor. Tem gente que nem é pastor, fala assim, pastor, não sei o quê. Se enche todo, irmão, acho que eu sou pastor. E 2 semanas ele já é apresentado como pastor, ele já põe a Bíblia aqui e já chega, o pastor, não é? Servir, irmão, não é cargo. Servir não é o cargo. É o coração. Não é, irmão Maicon, uma escala. Eu não estou na escala hoje. É um estilo de vida. Eu estou disponível para servir a qualquer momento. Eu quero... Irmão, eu preciso aqui no louvor, tá? O seu irmão conhece? Não conheço, mas fala aí mais ou menos como que é, tá? Tira a música e canta. Isso é servir. Quando nós entendermos realmente isso e vivermos isso, amados, anota essa palavra e coloca na sua cabeça, estilo de vida. Eu quero servir, eu quero que a servidão seja um estilo de vida para mim. Louvar a Deus seja um estilo de vida. Isso quer dizer que você não vai ser um crente temporal, né? Tipo assim, você é crente na igreja, você é crente na célula, né? Mas você está na escola, você é outra pessoa. Você está no trabalho, você é outra pessoa. Não. Ser servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo é um estilo de vida seu. Você vive assim, onde quer que você vá. Aí você coloca em prática a mensagem. Amém? Então, será um estilo de vida. Então, uma igreja, ou seja, você, reacendido, nós não esperamos o momento, a oportunidade de servir. Nós criamos oportunidade, você vai se disponibilizar, vai fazer. Você não serve por obrigação, mas sim, você faz aquilo por amor. Você não busca conhecimento, mas você busca que o nosso Deus seja glorificado no que você está fazendo. Você não deixa tudo na mão de um ou outros, né? Pouquíssimos. Tem muito isso, nós já comentamos, né? É natural que, né? Eu já tive o desentendimento com o irmão o Wellington ali de manhã, né? Que ele estava lavando a louça e depois ele quis lavar a minha louça, meu prato. Aí eu falei, não, deixa eu lavar, não, deixa que eu lavo. E aí ele pegou escondido e lavou meu prato, né? Então, amados, não é deixar com que, tem o fulano que vai lavar, todo mundo, tá? Cada um lava o seu. Todo mundo está trabalhando, todo mundo está desenvolvendo, todo mundo está crescendo. Isso é uma igreja que serve com alegria. Uma igreja reacendida também, importante. Primeira mensagem do pastor. Tem o foco na missão. Foco na missão. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Anota aí, tá? Coloca aí, marca, risca, anota na sua cadernetinha para você ler depois. Romanos capítulo 10, eu vou ler o versículo 13. E o versículo 14 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13 diz isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Está ligado à missão. Nós acabamos de ler Marcos 16, 15. Para que a pessoa seja salva, ela precisa invocar o nome de Deus. Versículo 14 diz assim, como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Como eles vão falar se eles não creem? Continuando o versículo, e como crerão naqueles de quem não ouviram? Como eu vou crer em algo que eu nunca ouvi falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Uma igreja reacendida tem o foco na missão. Nós devemos pregar. Não é uma exclusividade
do missionário. Não é uma exclusividade do pastor, do líder do grupo pequeno, é de todos. Esta é a nossa missão. A missão não é só para o missionário, para o pastor, para o líder, é para a igreja. Igreja inteira. Então Deus nos chamou não para nós toda quarta-feira nos reunirmos. Mas o versículo 15 de Marcos 16 disse o seguinte: ide por todo o mundo. Então não é para nos reunirmos, mas para irmos. Nós devemos ir todo momento, falar, compartilhar. Essa é a missão. Deus nos chamou para falar. Então uma igreja que tem o foco na missão, ela alcança os perdidos. Ela ama o seu bairro, ama a sua cidade, ama o seu estado, ama o seu país, discipula novos convertidos, tá? Não deixa criar crente órfão, né? Foi salvo, entendeu? Nós vamos cuidar. A criança é assim, nasceu a criança, você vai deixar lá agora? Olha lá, o irmão Marega está alimentando a criança. Não, se vira, vai lá na cozinha, faz a sua mamadeira lá e toma. Não, não é assim. E muitas vezes a gente faz assim, irmãos, com os nossos irmãos, novos convertidos. Ó, se vira, tem carne, ela vai comer carne engasga, né? Que não sabe comer ainda. Isso eu estou falando de Bíblia. Às vezes a pessoa ouve um negócio e a gente estava comentando ontem, a irmã tirando uma dúvida, né, sobre escatologia ali, eu explicando, né? E fala, tá lá atrás, lá, né? Conversando, às vezes a gente quer, né, inserir alguma coisa na cabeça. Não, calma lá, vamos começar aqui, ó, vamos acompanhar, pega na mão. Não sabe nem andar ainda. A criança é assim. Aí depois que ela aprende, ela já quer andar, ela já quer correr. Ela aprendeu a se apoiar em alguma coisa, opa, acabou. Ela se apoiou, daqui a pouco ela sai correndo. Sai correndo. E aí você pode deixar ela correr, né? Observa o tempo todo, né? Às vezes ela vai cair. Nós já fizemos isso com os nossos 3 filhos. Às vezes as pessoas até ficavam chateadas com a gente, porque falaram, caiu, não vai lá não, não vai não. Ela caiu, arregaçou todo o joelho, ralou tudo. Olhou, levantou, deu uma batidinha assim, limpou a lágrima aqui e continuou. Mas se você vai lá, não sei o quê, e chora, nem doeu tanto não, só foi um raladinho, depois, vem cá, papai, aí você faz o curativo, né, cuida, né, vai arder um pouquinho agora, vai lavar, tal, aí sim, mas você ensinou, e ela aprendeu. Às vezes ela até caiu em alguma coisa e falou assim, não vai aí que você vai cair, ela foi e caiu. É assim a vida espiritual, a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar junto, tem que discipular, tem que enviar novas pessoas, tem que viver, amados, para algo maior do que viver a minha própria vida. Eu tenho que me importar com a vida das pessoas, então a igreja existe para, não só para quem está, não vamos colocar assim, não só para quem está dentro dela, mas para os de fora. É assim que é a igreja, é isso que é a igreja. Então o mundo, amados, está sofrendo, o mundo está ferido, as pessoas estão feridas. E a igreja é resposta de Deus para essas pessoas. Nós, muitas vezes você fala assim, puxa, você chega perto de uma pessoa, você conversa com ela, você compartilha com ela, ela chora, ela fala, olha, eu estava pensando tal coisa da minha vida, que Deus não me via mais. E Ele mandou você. Uma igreja reacendida, ela tem o foco na missão. Não deixa a missão tempo algum. Uma igreja reacendida é uma igreja segundo o coração de Deus. É uma igreja que tem Jesus como o centro. Não busca os seus próprios entendimentos. Eu vou só ler esses versículos, tá? Depois eu passo para vocês. Para a gente não perder muito tempo aqui. Primeira coisa, a igreja reacendida é uma igreja segundo o coração de Deus. Ela tem Jesus como o centro. Não é... Eu sou muito criterioso com essas coisas, já falei para vários irmãos, alguns em particular, outras vezes alguns já ouviram na mensagem na igreja. Irmãos,
Não viva de fast food e gospel. Tá? Ah, mas eu sigo o pastor fulano de tal, eu sigo o bispo fulano de tal, e as mensagens deles são muito boas. Não viva de fast food gospel. Tenha o seu momento de particular de devoção. Eu estou dizendo que você não pode fazer isso? Não, pode até. Tem uns que não pode mesmo, né? Tem cada heresia aí que é melhor você manter distância, tá? Mas é importante. Como você vai identificar isso? A partir do momento que você tiver o seu momento particular com Deus. O seu tempo, o pastor usou, né, falou do quarto de escuta, até citou que não, o termo quarto de guerra ele não usa muito, mas é também um quarto de guerra. É um momento que você está guerreando, você está escutando o que Deus tem para falar para você, né? É você e Deus, e ali você vai. Não são métodos, irmãos. Como que eu faço isso? Pastor, como é que eu faço, pastor Ed, para que a igreja, né, seja reacendida, para que ela busque realmente o foco na missão, para que ela tenha um coração segundo o coração de Deus, segundo Deus quer para ela? Não tem método. Não tem um manualzinho aqui. Não é o pastor coach isso, aquilo, outro que vai fazer isso. O único caminho é Jesus Cristo. Não tem método, não tem homem, não tem ninguém, não tem pastor, não tem bispo, não tem. É Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então Jesus estando no centro de tudo, você como igreja é uma igreja segundo o coração de Deus. Nós devemos viver na dependência do Espírito Santo. Para essa primeira observação que eu coloquei, vocês podem anotar. Pode anotar aí o texto... Romanos 10, 13, tá? Não, foi o que nós lemos agora. 1 Coríntios 3, 11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Então não tem mais nada, é Jesus. Acabou. Tá? Se Jesus está no centro, a coisa está caminhando certo. E nós, como igreja, devemos viver na dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo. Irmãos, foi difícil entender isso. Foi difícil. Mais uma vez, pelas, vamos colocar assim, das raízes lá do passado. Está muito animadinho. Isso, aquilo, outro. Atos, capítulo 1, versículo 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que transforma, ele não é humano, é do Espírito Santo. Não é nosso. E descendo esse poder, a gente começa a entender que nós temos condição de cumprir tudo que já foi falado anteriormente. Ah, mas eu não sei como eu vou falar, onde eu vou falar, né? Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria e nos confins da terra, onde quer, você vai ser minha testemunha. Nós devemos ter uma vida na dependência do Espírito Santo, porque uma igreja segundo o coração de Deus, ela também ama a palavra. Ela ama a palavra. Eu brinquei ontem, peço perdão para os irmãos ali que não entenderam no começo, né? Mas Salmos capítulo 1. O irmão falou, vem sentar comigo aqui, né? Eu fiz uma brincadeirinha. Não, eu estou lendo Salmos capítulo 1, né? Que diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei e nela medita de dia e de noite. Olha só que coisa maravilhosa. É aqui que está uma igreja segundo o coração de Deus, aquela que ama a palavra, que está o tempo todo, né, onde está reunido, está meditando de dia e de noite, de dia e de noite. Então, igrejas fortes são feitas de pessoas fortes, de crentes fortes, pessoas que se alimentam de substância, não de fast food, de comida boa. A IBAB oferece comida boa, graças a Deus. Irmãos, estou encerrando, não desmaia ainda não, tá?
Estou encerrando. Uma igreja segundo o coração de Deus, ela tem relacionamentos saudáveis. Ela tem relacionamentos saudáveis. João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 13, tá? Tem relacionamento saudável. Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito. Esse texto que eu li, Efésios 4, 2 e 3. Tá? Anota aí. O poder, a igreja, segundo o coração de Deus, ela tem relacionamentos saudáveis. É uma família espiritual forte. Uma família forte espiritualmente. Ok? Uma igreja segundo o coração de Deus, ela vive com o propósito. Ela vive com o propósito. Ela não simplesmente a criança, vamos voltar mais uma vez ao exemplo da criança. A criança é um exemplo prático para a gente aprender as coisas, né? O melhor período para aprender um idioma novo é criança, né? A criança não tem noção de nada, mas fala assim: puxa, será que ela está entendendo? Gente, é claro que ela está entendendo. A criança, quando ela começa a falar, ela já sabe o que ela está falando. Passou uma criança de 2 anos, se ela está falando, olha só, ela falou algo que ela nunca ouviu na vida. É um idioma para ela ali. Coloca um segundo idioma, ela aprende também. Coloca um terceiro, ela aprende também. E aí ela começa uma fase, que é a fase dos porquês. Por que isso? Por quê? Por quê? Né? Nós devemos passar essa fase dos porquês também, amados. Qual é o propósito? O porquê disso, o porquê daquilo? Nós vamos caminhar seguindo isso aqui. Por quê? Porque Jesus mandou. Essa é a missão que Ele deixou para nós. Então nós devemos fazer assim, assim, assim. Então tem que ter propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras, para as quais Deus preparou que andássemos nela. Olha, está aqui o porquê. Nós vamos fazer isso, nós vamos seguir. Uma igreja segundo o coração de Deus, ela é generosa. Uma igreja segundo o coração de Deus, ela é generosa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: cada um administre uns aos outros com o dom como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tempo, dons, recursos a serviço do reino, a serviço do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, isso vem de Deus. Então devemos entregar a Deus. Uma igreja segundo o coração de Deus é generosa. Uma igreja segundo o coração de Deus sabe que o reino é maior do que ela. O reino é maior do que ela. O reino é maior do que eu. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não vivemos em função do nosso nome, que eu comentei agora há pouco, mas o que o nome de Jesus seja glorificado. Ele é maior, Ele é que tem que aparecer. É Ele que é. Nós não somos nada. Nós somos simplesmente administradores. Nós, como igreja reacendida, devemos viver segundo o coração de Deus. O que faz uma igreja reacendida? O que faz cristãos reacendidos? Não são estruturas, não são metodologia, não são softwares, não são talentos, não. É um povo com o coração rendido ao Pai. Mãos dispostas a servir e olhos voltados para a missão. Voltados para o ID.
Amados, Deus não busca pessoas perfeitas, mas busca pessoas fiéis. O meu avô chegava e falava assim, tinha um pessoal que falava, oh, tudo bem, senhor, tudo bem, tudo bem. Ah, Deus é fiel, meu irmão, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. E você é fiel para com Deus? E já dava uma chapuletada, né? E você é fiel? Faz a sua parte? Está pregando? Está levando a mensagem? Deus não quer que nós sejamos perfeitos. Não busca isso em nós, mas com o crescimento espiritual. É claro que nós nos aperfeiçoamos. Mas Deus quer crentes fiéis. Ele não busca multidões, amados, igrejas lotadas, mas busca discípulos, pessoas que estão realmente envolvidas naquilo. É fácil servir num lugar onde ninguém te vê. É fácil você ir porque você nem serve. Eu conheço gente, eu gosto da igreja tal, porque ela é muito grande e ninguém me vê. Não preciso fazer nada. Conheço. Tá bom, irmão, você acha que está certo? Então vai lá. Você tem que ser discípulo, você tem que servir, você tem que trabalhar, você tem que estar envolvido no reino. Deus não busca aparência, Deus busca o coração, Deus busca o seu envolvimento. Então que a nossa igreja seja, que eu seja, que você seja unido, amoroso, servo, missionário, cheio do Espírito Santo, apaixonado por Jesus, a ponto de onde quer que você esteja, e você fala, e você glorifica, e você agradece. Oh Deus, obrigado. Eu quero orar com vocês, se coloquem em pé, por favor. Vamos encerrar aqui, que já passei bastante do tempo. É que o almoço vai atrasar, o irmão falou que ia atrasar e vai ter tempo. Estamos, amém, glória a Deus. Pai, obrigado a Deus pela oportunidade desse retiro, ó Deus, onde temos aprendido muito, ó Deus, sobre o Senhor, sobre como te servir, ó Deus, sobre como fazer a tua vontade, Pai. Obrigado. E que nós possamos a cada dia, Deus, entender que dependemos do Senhor e que precisamos, ó Deus, nos reavivar, nos reacender, fazer a tua vontade, viver, ó Deus, conforme a tua vontade. Que servir, ó Deus, seja algo prazeroso e não pesaroso nas nossas vidas, ó Deus. Em agradecimento a tudo aquilo que o Senhor já fez, principalmente pela salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Pai, obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa manhã. Que o teu Santo Espírito, Deus, possa ter falado nos corações e que possamos sair daqui desafiados, como eu estou sendo desafiado, Pai. A ser um crente melhor, a ser uma igreja reacendida na tua palavra, ó Deus, uma igreja segundo o coração de Deus. Pai, nos use na IBAB, nos use, ó Deus, no nosso bairro, na nossa escola, faculdade, trabalho. Que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade. Aprimore, ó Deus, cada dia mais a unidade entre nós, os nossos irmãos. Que nós possamos a cada dia nos amar mais. Amar, ó Deus, as almas perdidas, ó Pai. E entender, ó Deus, o quão triste é, ó Pai. As pessoas neste momento estão tentando, ó Deus, comemorar a vida, mas estão celebrando a carne. Quão triste isso é. Que nós possamos, ó Deus, mostrar isso às pessoas. Que nós, ó Deus, sejamos ousados para mostrar que a alegria é só no Senhor. A alegria que o mundo busca, ela é uma alegria temporária, uma alegria provisória. Mas a alegria no Senhor, ela é eterna. Ela é para a eternidade, Pai. Nos use, ó Deus, para falar do Senhor para essas pessoas.
Que o Teu Santo Espírito, Deus, nos dirija a cada dia. Faça de nós, ó Deus, uma igreja segundo o Teu coração. Nos reacenda a cada dia, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos, vão cantar? Então vamos cantar. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Mais uma vez. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o seu meu primeiro amor. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia! Que isso seja o desejo contínuo dos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.